Salve galera, tamo no ar, tamo juntos aqui nesse sabadão de dia ensolarado, porém frio no Rio de Janeiro. Tô aproveitando um pouquinho aqui, dando uma respirada, curtindo o que os tricolores estão podendo curtir nesse fim de semana. Parece que está vivendo um sonho, né galera? E terminou agora o jogo entre PSG e Bayern de Munique. Que vitória do PSG, com 2 jogadores a menos na parte final ali do jogo. Vamos falar disso, vamos falar do que a gente está vivendo, e eu quero dizer algo muito importante em relação ao desempenho do Fluminense, em relação a uma realidade que mudou drasticamente e precisa ser dita a partir de agora. Vem! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, gente, agora estamos nos aproximando mesmo dos 70 mil. Me ajuda, não custa nada, clica aí embaixo, é de graça a inscrição. E o like, dá essa moral aqui pro tio, deixa o seu like, custa nada para você e é importantíssimo para mim. Rapaz, eles estão desesperados, né, cara? Os rivais não estão conseguindo disfarçar. Eu vou dizer um negócio para vocês, os botafoguenses, os vascaínos, eles estão até... Eu arrisco dizer que a maioria não está se importando tanto com o avanço do Fluminense, e vi muitos torcendo para o Fluminense, inclusive, pelo menos estão assim se manifestando nas redes sociais, mandando mensagem e tal. E os flamenguistas, é justo dizer também, alguns estão dizendo: Ilan, eu não estava torcendo para o Fluminense, mas estou feliz sim, porque merece, porque reconheço que está fazendo por onde. Enfim, tem muita gente com essa grandeza, mas a maioria não está assim não, cara. A maioria está entrando no modo desespero com essa situação do Fluminense. Está tão próximo de algo que parecia absolutamente inatingível. Seria algo surreal. E a gente tem que admitir, né? Nem os tricolores esperavam chegar à semifinal, muito menos uma possível final e, sei lá, quem sabe até o título da Copa do Mundo de Clubes, que seria absolutamente o título mais importante da história dos clubes no mundo inteiro, em qualquer época. Gente, se o Fluminense ganhar esse título, eu antes estava falando Fluminense ou Palmeiras. Palmeiras já foi, esquece. Ô, Palmeiras, boa viagem aí, tá? Cuida direitinho das coisas lá no Brasil. Ó, a pessoa pode começar o Brasileiro aí semana que vem, já estão recomeçando no fim de semana que vem, já tem chamada na Globo e tudo. Cuida direitinho, daqui a pouco a gente tá aí, né? Mas enfim, se o Fluminense for campeão mundial, como eu ia dizendo, o Palmeiras não pode mais ser, mas se der Fluminense, ele vai simplesmente ter um título que o Real Madrid não tem, que o Barcelona não tem, que a Inter de Milão não tem, que o Bayern de Munique não tem, que o Borussia não tem, que os grandes clubes brasileiros, as grandes chamadas potências mundiais, nenhum deles tem, cara. Essa é a realidade. Os caras não têm esse título. O Real Madrid vai continuar sendo o maior clube do mundo, por tantas conquistas que já teve, por todo o dinheiro que tem, por toda a história e grandeza que tem, vai continuar sendo. Mas o tricolor vai poder chegar para o torcedor do Real Madrid. O Fluminense, se isso acontecer, nessa hipótese ainda remota, né? As sandálias da humildade ainda são necessárias, mas se isso acontecer, a rede social do Fluminense vai poder mandar uma zoada para cada um desses times aí. Vai poder sacanear o Paris Saint-Germain, vai poder sacanear o Bayern de Munique, que agora tá fora, já roubou. Eu não sei como falar boa viagem em alemão, mas boa viagem aí, tá, meus queridinhos? Vai poder zoar qualquer clube do mundo, o Fluminense, caso ele conquiste a taça. Inclusive o Real Madrid. Porque eles são os maiores do mundo, mas o Fluminense terá conquistado o mais importante título individual de clubes na história do planeta Terra. É simples assim. Vale mais do que a Champions? Vale, claro que vale. Ou a Libertadores vale mais do que o Mundial? Ou a Eurocopa vale mais do que uma Copa do Mundo de seleções? Ou a Copa América vale mais do que uma Copa do Mundo de seleções? É bem lógico. A Champions é um título do continente. A Libertadores é um título do continente.
A Copa do Mundo de Clubes, ainda mais essa completa, com 32 times que são os melhores do mundo, classificados segundo critérios desse momento, que levaram os 32 principais clubes dos últimos anos a essa Copa, dos últimos 4 anos, ela é a principal competição, o título mais importante de clubes no mundo. Ah, é o primeiro? Sim, é o primeiro de muitos. E daqui para frente, os europeus, se ainda não se acostumaram com a ideia, eles vão se acostumar. A ficha já caiu. Chelsea se classificou sobre o Palmeiras, comemorou muito em campo, se abraçaram muito. Hoje o Paris Saint-Germain também comemorou a vitória sobre o Bayern de Munique. Então, meus amigos, aceita ou surta. Morde as costas. E só o Fluminense pode conquistar. Se não conquistar, tá tudo certo. Já fez mais do que a sua obrigação, já foi mais longe do que qualquer outro clube brasileiro. E sacaneadas, zoações não serão aceitas também. Ah, mas se perder vai ser zoado. Amigo, ninguém tem direito de zoar o Fluminense depois do que está acontecendo no Mundial, até porque todo mundo já voltou para casa, né? Então enfiar a violinha no saco, secar muito, gastar o controle remoto, mas ninguém tem direito, ninguém tá em condições de sacanear o Fluminense. Agora há pouco o PSG passou contra o Bayern de Munique, 2-0, e os caras jogaram os últimos minutos da partida, os acréscimos, com 2 jogadores a menos. Um tinha sido expulso aos 36 do segundo tempo, já ficaram ali a parte final do jogo com 1 a menos, e aos 46, mais um expulso, e ainda teve todos os acréscimos, teve mais de 10 minutos de acréscimo. Estava 1-0 quando eles ficaram com 2 a menos. O Bayern foi para cima, mas quem fez o gol, o segundo gol ainda foi o PSG. Incrivelmente, o Dembélé fez um golaço ali já aos 49, por aí, e com 2 a menos, o PSG conseguiu fazer o segundo gol. Tinha feito 1-0 quando estavam 11 contra 11. É um time, obviamente, excepcional, é um time perigosíssimo. Acho que possivelmente será, claro, o adversário do Fluminense na final. O outro vai sair daqui a pouquinho, estou gravando isso aqui 3 horas da tarde, 3 e pouco. O outro semifinalista vai sair entre Real Madrid e Borussia. O Real é favorito. Se passar o Real, PSG e Real vão disputar a vaga para enfrentar na final Fluminense ou Chelsea. Tomara que seja o Fluminense. E o Fluminense tem chance contra o PSG? Tem menos chance do que tinha contra a Inter de Milão, tem menos chance do que tinha contra o Al Hilal, tem menos chance do que tinha contra o Borussia. Mas esse time do Fluminense já demonstrou que não está muito preocupado com probabilidades ou com o possível ou impossível. Eu, oficialmente, desde ontem, anunciei, não duvido de mais nada do Fluminense nesse campeonato mundial. E aí não é por clubismo, não é por torcida, é baseado em fatos. O time está muito, muito, muito fechado. É um time que quer muito, e eu tenho certeza, alguém disse isso ontem, acho que foi o próprio Renato na coletiva, eu já tinha dito antes. Esse Fluminense quer mais o título do que o Bayern, do que o PSG, do que o Real Madrid, do que o Chelsea. Não é porque eles não estão dando importância, não é porque eles não estão nem aí, eles estão muito aí. Só que o querer tem a ver com relevância. Para o Fluminense, e aí é necessário a gente reconhecer isso, o título tem uma relevância maior do que para os clubes europeus. Vai ter uma importância maior na história passada, presente e futura do Fluminense. Então eles têm todo o resto, mas quem tem isso dentro de si, quem tem esse querer extremo, urgente, essa mística ainda por cima, para além do querer, a mística, o sobrenatural, a história, tudo que está contido nessa bandeira aqui, na camisa do Fluminense, só quem tem isso é o Fluminense. Isso não se compra no armazém, não se compra na esquina, não se compra em lugar nenhum. O Real não tem, o PSG não tem, o Borussia não tem, o Bayern não tem. Quem tem é o gigante Fluminense. Então, dá para sonhar, dá para sonhar. Dá para sonhar se o Fluminense pegar na final, se conseguir chegar à final, se conseguir fazer um jogo bom contra o Chelsea, e se for a final, dá para sonhar em fazer a mesma coisa que tem feito, que é jogar com inteligência. É não entrar na correria dos caras, é não entrar em trocação com eles, como fez o Palmeiras ontem, errou e caiu. Não pode querer entrar em trocação na correria, que eles levam vantagem. Tem que amarrar o jogo,
tem que impedir o outro time de jogar, impedir no bom sentido, encaixotar os caras, imobilizar os caras, deixá-los desconfortáveis. Como o Renato fez contra o Borussia na primeira rodada, foi muito superior na fase de grupo, como fez contra a Inter de Milão e como fez agora também contra o Al Hilal. E isso é mérito do Renato. E era aí que eu queria chegar. Meus amigos, eu critiquei muito o Renato antes da Copa do Mundo de Clubes e critiquei por razões justas, inclusive por postura dele não viajar para lá, para aqui, para colar, porque tinha altitude, um monte de cascata, né? Críticas absolutamente justas. Críticas porque o time não estava jogando como deveria em muitas situações, e isso nada precisa ser retirado. Nada invalida o que pode se falar agora. Renato faz um trabalho excepcional na Copa do Mundo, e a classificação do Fluminense até onde já chegou tem muito a ver com ele. Mas muita coisa, é mais de 50% na conta do Renato. Eu acho que é 60% na conta dele, 40% na conta dos jogadores. E por quê? Porque o time do Fluminense, quando chegou ao Mundial, isso aí dito por mim e por muita gente, com razão, o time do Fluminense era o patinho feio entre os brasileiros. E assim à toa, porque a imprensa não gosta do Fluminense? Não, gente. Porque todos nós, e vocês inclusive, reconhecemos que o Fluminense tem um time limitado, tem um elenco limitado. Tem menos valores individuais, muito menos dinheiro e menos qualidade do que, inclusive, os outros 3 times brasileiros. E mesmo assim está na semifinal e os outros já foram embora. E mesmo assim vai se embolar com os times mais caros do mundo, já se embolou com alguns, e tem chance. Faltam 2 jogos, gente. 2 jogos para o Fluminense ser campeão mundial. Vai conseguir? Ainda é muito difícil. Mas já dá para ver. A gente já está enxergando a taça ali na frente. E não é sonho, está acontecendo. É um sonho, mas ao mesmo tempo é real. Está acontecendo. Então, se o time não é tão bom assim, se o time é infinitamente mais pobre do que esses outros adversários, e não tem tanta qualidade, não tem tanto elenco, de quem é o mérito? Por conseguir transformar essa realidade, ou esse contexto, numa realidade de um time classificado para uma semifinal e indiscutivelmente classificado, com méritos, com futebol jogado, pode não ser o futebol mais bonito do mundo, mais vistoso, mas é eficiente, é uma forma de jogar, e não é um time que está retrancado jogando por uma bola. É um time que está firme ali atrás, com um sistema defensivo muito sólido e sendo muito consciente na hora de atacar. Inclusive pressionando a saída de bola de adversário para roubar a bola e já encurtar o seu caminho até o gol. Isso é mérito do treinador. É mérito dos jogadores que compraram a ideia e estão conseguindo executar assim, com muita garra, com muito comprometimento, com muita entrega, é verdade. Mas a ideia, o plano de jogo, a estratégia, queiramos ou não, tem sido traçado pelo Renato. Que, de novo, mesmo que o Fluminense caia na semifinal, já merece muitos parabéns pelo que o time fez nessa Copa do Mundo de Clubes. Vamos por mais, vamos por mais. Vem tranquilo, PSG. Vem tranquilo, Chelsea. E quem mais vier? São 4 times na semifinal e o Fluminense é um deles. É azarão? Que continue sendo. Na camisa, na mística, na força, na tradição, na história, a gente sabe que nada é impossível. Queremos mais. Bota a opinião aqui embaixo. Um excelente fim de semana para todo mundo. Sei que tá difícil melhorar, mas que melhore para todo mundo. Larga o like, se inscreve no canal e deixa o comentário aqui embaixo. Valeu, galera!